E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente mergulhar de cabeça em mais um The Deep Dive. Hoje a gente vai desvendar os segredos de uma região vinícola da França, o sudoeste francês. É isso aí. Uma região que, para muitos, ainda é um mistério, né? É tipo, quem nunca ouviu falar de Bordeaux ou Borgonha, né? Mas o sudoeste francês. Fica meio escondidinho, né? Mas acredita em mim, essa região tem muito a oferecer. A gente está falando de uma área enorme, que vai desde Bordeaux até a fronteira com a Espanha. Imaginem a variedade de paisagens, de climas, de Tem uvas um mosaico de terroir e cada terroir com a sua personalidade, sabe? e essa mistura de influências, né? Oceano Atlântico, Pirineus. Resulta em vinhos com uma identidade única. Tintos encorpados, brancos aromáticos, rosés refrescantes. Nossa, deu até água na boca. Mas antes da gente abrir as garrafas, vamos voltar no tempo, que tal? Bora. A história da viticultura no sudoeste francês é milenar. Começa lá com os romanos há mais de 2000 anos. Caramba, 2000 anos. E aí, eles já tinham essa noção de terroir que a gente tem hoje. Olha, a gente pode dizer que eles foram os pioneiros, sabe? Eles observavam que o tipo de solo e o clima influenciavam no sabor do vinho. Então, já naquela época, eles buscavam as melhores áreas para plantar as vinhas. É isso aí. Eles já sacaram que a terra tinha um papel fundamental na qualidade do vinho. E essa sabedoria foi passada adiante, né? Com certeza, na Idade Média, por exemplo, os mosteiros tiveram um papel crucial. Ah, os mosteiros. Produziam vinho para consumo próprio, vendiam, né? E ainda ajudavam a desenvolver as técnicas de produção. Eram tipo centros de pesquisa da época. Exatamente. Mantendo registros detalhados sobre os vinhedos, as uvas. Verdadeiros guardiões da tradição vinícola, né? Imagina só, durante um período tão conturbado como a Idade Média. E essa influência, né? A gente vê até hoje em Cahors, Gaillac. Regiões que se tornaram importantes polos de produção. E por falar em Gaillac, a gente não pode esquecer do caminho de Santiago de Compostela, né? Verdade. Essa rota de peregrinação que passava pelo sudoeste francês ajudou a espalhar a cultura do vinho. Os peregrinos chegavam cansados nos mosteiros e o que os esperava? Uma taça de vinho local. Imagina a cena. Devia rolar uma troca cultural incrível, né? Novas ideias, técnicas, Mas claro, nem tudo foram flores, né? guerras, crises econômicas, E teve a filóxera, a praga que devastou os vinhedos no século XIX. um pesadelo, né? Imagina o desespero dos produtores, perder tudo que construíram com tanto suor. E como eles conseguiram superar essa crise. A união faz a força, né? Eles importaram porta-enxertos americanos que eram resistentes à praga. Então quer dizer que muitas das vinhas que a gente vê hoje na Europa são americanas. Exatamente. É. Enxertadas com as variedades europeias. Uma revolução na viticultura. E o sudoeste francês não ficou para trás. A partir da segunda metade do século XX, a região passou por uma transformação. Que legal. Me conta mais. Produtores visionários se uniram para resgatar a tradição, investir em tecnologia. E buscar o reconhecimento pela qualidade de seus vinhos. Exatamente. E aí surgiram as denominações de origem controladas, as famosas AOCs. Mas, me explica de novo, o que é uma AOC? É como um selo de qualidade, sabe? Que garante a origem e o método de produção do vinho. Mas antes da gente se aprofundar nas AOCs. Que tal a gente entender o que faz os vinhos do sudoeste francês tão especiais? Boa. A gente precisa falar do terroir. O clima, o solo, as uvas, tudo isso influencia no sabor do vinho. E no sudoeste francês, essa combinação é ainda mais especial, né? A região tem uma variedade incrível de microclimas, influenciados pelo Oceano Atlântico, pelos Pirineus, É como se cada sub-região tivesse a sua própria receita, né? criando vinhos com características únicas e irresistíveis. Mas isso a gente explora na próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligados que a gente já volta para desvendar os segredos dos terroirs do sudoeste francês. E aí, pessoal, de volta para desvendar os terroirs do sudoeste francês. Lembra que a gente falou que cada sub-região tem a sua própria assinatura? É como se cada cantinho tivesse a sua própria receita de vinho. Mas antes da gente se aventurar pelos terroir, que tal a gente dar uma olhada no mapa? Ó, ideia! O sudoeste francês é tipo um grande quebra-cabeça com várias peças. Muita coisa para a gente explorar. Por onde a gente começa? Que tal a gente começar por Bergerac e Duras? Elas são tipo a porta de entrada para o sudoeste francês. Ah, entendi. Oh, Tipo, para quem tá começando a se aventurar pelos vinhos da região. isso. Vinhos mais acessíveis, sabe? Tanto no preço quanto no estilo. E o que elas têm de especial? Bergerac, por exemplo, produz vinhos tintos com Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Ah, tipo Bordeaux. Isso. Mas com um toque mais frutado, mais macio. E os brancos? Os brancos de Bergerac são deliciosos. Sauvignon Blanc, Semillon Muscadel. Nossa, já fiquei com vontade de experimentar. E Duras também produz vinhos bem interessantes. Tintos e brancos com toque mineral. Mineral. De onde vem esse toque? Dos solos argilo-calcáreos da região. Dá uma característica única para os vinhos. Interessante.
Então, Bergerac e Durance são uma boa pedida para quem quer começar a explorar o sudoeste francês. Sem dúvida. Mas agora, preparem-se para conhecer Cahors, a terra do Malbec. Malbec, mas eu pensei que a Malbec era da Argentina. É que a Malbec, na verdade, é originária da França. Aqui ela é chamada de Côte. Sério? E por que Cahors é o terroir ideal para Malbec? Cahors tem um solo incrível, uma mistura de calcário, argila e cascalho. E essa mistura faz o quê? Dá para os vinhos uma estrutura, uma mineralidade, uma longevidade. Incrível. E como são esses Malbecs de Cahors? Parecidos com os argentinos. Eles têm algumas semelhanças, tipo a cor intensa, os aromas de frutas negras. Mas e aí, qual a diferença? Os Malbecs de Cahors são mais estruturados, com taninos mais presentes, um final mais persistente. Tem isso para guardar, né? Exatamente, para apreciar em ocasiões especiais. Mas também dá para tomar mais jovem, né? Claro, com carnes vermelhas grelhadas, cordeiro assado, queijos curados. Que combinação. Mas agora eu preciso confessar. Fiquei curioso para conhecer Madiran, a terra da Tannat. Ah, Madiran, se prepare para uma explosão de sabores. Me falaram que a Tannat é uma uva difícil de domar. É verdade. Ela exige um cuidado especial tanto no vinhedo quanto na vinícola. E por quê? A casca dela é grossa, rica em taninos, precisa de bastante sol para amadurecer. Mas quando ela está no ponto, o que acontece? Ela dá origem a vinhos incríveis, tintos potentes com aromas de frutas negras, especiarias, curo tabaco. E como que a gente harmoniza esses vinhos? Com pratos intensos, carnes de caça, cordeiro assado, molhos ricos em sabor. Que queijos! Queijos curados, uma combinação perfeita. Falando em combinações perfeitas, a gente não pode esquecer de Gaillac, né? Uma das regiões mais antigas da França. Gaillac é um lugar fascinante, com uma história que remonta aos tempos dos romanos. E os vinhos de lá, como são? Em Gaillac a gente encontra de tudo. Tintos, brancos, rosés, espumantes, até vinhos doces. Caramba! E qual o destaque? Ah, os brancos secos de Gaillac são especiais, feitos com uva Mausart. Tom Ozac? Nunca ouvi falar. É uma uva autóctone da região, dá origem a vinhos com aromas frescos de maçã verde e frutas cítricas. E como é o sabor? Leve, fácil de beber, com uma acidez vibrante. Perfeito para acompanhar frutos do mar, saladas. Deu até água na boca. E por falar em combinações perfeitas, que tal a gente conhecer Jurançon, a terra dos vinhos doces? Jurançon? Essa eu não conheço, me conta tudo. Jurançon é uma região montanhosa, pertinho dos Pirineus. O clima de lá é ideal para a produção de vinhos doces. E quais uvas eles usam? Gros Mansen e Petit Mansen. Duas uvas autóctones que dão origem a vinhos doces incríveis. Mas esses vinhos doces eles são, tipo, muito doces. Só Hum. para comer com sobremesa. Que nada. Os vinhos doces de Jurançon são equilibrados. A doçura é compensada por uma acidez vibrante. Interessante. E com que eles harmonizam? Foi gras, queijos azuis, sobremesas à base de frutas cítricas, até com pratos salgados, como curry e comida tailandesa. Nossa, Ah, que versatilidade. E além dessas regiões que a gente já conversou, tem mais alguma que vale a pena conhecer? claro. O sudoeste francês é cheio de surpresas. Tem Irulegui, no País Basco francês. Irulegui. E o que tem de especial por lá? Os vinhos de Irulegui têm um caráter único. São intensos, complexos, com uma mineralidade marcante. É incrível como cada região tem a sua própria história, seu próprio terroir, seus próprios vinhos. E é isso que torna o sudoeste francês tão especial. Uma região que te convida a descobrir, a experimentar, a saborear. E por falar em saborear, na próxima parte a gente vai se aprofundar na experiência sensorial dos vinhos do sudoeste francês. Vamos aprender a degustar, a harmonizar e apreciar cada gota. Fiquem ligados. A gente já viajou no tempo, explorou o mapa, desvendou os terroirs, as uvas, mas agora a melhor parte, a experiência sensorial, abrir as garrafas. E é isso aí. Chegou a hora de aguçar os sentidos, se deliciar com os aromas, os sabores, as texturas. Os vinhos do sudoeste francês, Isso aí. preparados por uma explosão sensorial. Começando pelos tintos. Tintos. Imagine um vinho com aromas intensos de frutas negras maduras, ameixa, amora, cassis. Envoltos em notas de especiarias, pimenta do reino, cravo. Nossa, que aroma! E dependendo da região, do tempo de envelhecimento, ainda tem nuances de couro, tabaco, chocolate. Uma complexidade incrível. E no paladar? Como esses tintos se comportam? São conhecidos pela sua estrutura, com taninos presentes, acidez marcante. Bom, aquele gostinho que eu quero mais, né? Com certeza. E para harmonizar, o que você sugere? Carnes vermelhas grelhadas, cordeiro assado, pratos com molhos encorpados. Ah, tipo um cassoulet. Perfeito. A intensidade do prato complementa a estrutura do vinho. Que combinação. E os brancos? O que a gente pode esperar? Os brancos do sudoeste francês são show à parte. Aromas vibrantes de frutas cítricas, limão, toranja. Refrescante? E frutas brancas também, pêssego, maçã verde. Uhum. E para completar, notas florais, jasmim, flor de laranjeira.
Da delicadeza. E a mineralidade. A gente falou tanto do solo da região. Ela aparece nos vinhos. Com certeza. Principalmente em regiões com solos ricos em calcário, como Caours, notas de pedra molhada, giz, sal. Dão um toque especial para os vinhos. E harmonização. Quanto combinam esses brancos. Frutos do mar, saladas, aves, queijos de cabra. Bastante coisa. Tinha até pratas da culinária asiática com aqueles sabores agridoces, picantes. Nossa, quanta opção. Acho que eu vou precisar de mais de uma garrafa para explorar tudo isso. E, claro, os vinhos doces de geração. Ah, os doces de geração. Verdadeiras joias. Feitos com aquelas uvas que amadurecem bem devagar, né? Grossmensing e Putanimensing concentram açúcar, aromas. E que aromas são esses? Frutas cítricas confitadas, damasco seco, mel, especiarias, gengibre, açafrão e um toque floral de flor de laranjeira. Nossa, que explosão de aromas. Mas, e aí, esses vinhos são muito doces. Só para sobremesa. Texto nenhum. Hum. A doçura equilibrada pela acidez. Equilibrado. É um toque especial, sabe? E harmonizam com o quê? Foi gras, queijos azuis, sobremesas com frutas cítricas e até pratos salgados, curry, comida tailandesa. E versatilidade. É. Mas me fala, você tem alguma dica pra gente aproveitar ao máximo esses vinhos? Tipo, a taça, a temperatura? Claro, a taça é fundamental. Para os tintos, uma taça com bojo mais amplo para o vinho respirar. Pros brancos e rosés, bolde menor para preservar o frescor. E pros doces, taças pequenininhas para concentrar os aromas. Faz sentido. E a temperatura? Tintos em temperatura ambiente, 11 vezes a 18 graus. Brancos e rosés bem gelados, 8 a 10 graus. E os doces um pouco mais frescos, uns 12 a 14 graus. Anotando tudo. Mais Oh. alguma dica? Na hora de degustar, observe a cor, sinta os aromas. Ah. Tome um golinho, deixe o vinho passear pela boca. Preste atenção nas nuances, nas sensações. Está com atenção, né? Isso. E, claro, harmonizar. A gente deu algumas dicas, mas o mais importante é experimentar, descobrir o que você gosta. Perfeito. Acho que agora a gente já está pronto para se aventurar pelo mundo dos vinhos do Sudeste francês. E o mais importante é apreciar cada momento, cada aroma, cada sabor. Os vinhos do Sudoeste francês são um convite a descobrir, a experimentar, a saborear a fita. E aí, pessoal, gostaram da nossa viagem? Esperamos que vocês tenham se inspirado a conhecer essa região incrível de seus vinhos. Até a próxima. Saúde! Saúde!